Mente e coração. A nossa mente e o nosso coração são dois órgãos muito importantes na nossa vida física. Mas você sabia que eles também têm uma importância e uma relevância muito grande no mundo espiritual? Hoje Deus tem uma palavra para o seu coração, né, na nossa oração da noite de hoje, onde Ele quer justamente falar sobre esse órgão que bate no seu peito, que pulsa diariamente, segundo após segundo, bombeando sangue, bombeando vida. Existe uma palavra de Deus a respeito dele, e é muito importante que na noite de hoje você escute aquilo que o Senhor tem para falar. São palavras de vida, são palavras para preservar o seu coração, para preservar a sua integridade e principalmente a sua vida e o seu relacionamento com Deus. Amém? Se você está chegando aqui agora no Vivendo pela Vida, eu quero te dar as boas-vindas. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se. Aperte aí no botão de inscrever-se, depois você aperta o sininho, seleciona todas. Fazendo isso, você receberá todas as notificações sempre que postarmos aqui um conteúdo novo. Amém? E se você está nos ouvindo através de uma plataforma de podcast, basta seguir o nosso canal aí na plataforma para que você também seja alimentado diariamente pela palavra de Deus, né, pelas orações e por tudo aquilo que Deus tem para derramar na sua vida. O coração é um dos órgãos mais importantes para a nossa subsistência. Na verdade, você só consegue viver, né, respirar se você tiver um coração pulsando dentro de você. Então, o coração ele é um símbolo da vida. Só que quando nós vamos para a Bíblia, tanto ali no Antigo quanto no Novo Testamento, o coração ele era considerado pelos antigos como o centro, inclusive, de raciocínio, né, do corpo. Ainda não tinha um entendimento tão grande a respeito do cérebro, não existia uma ciência avançada, então eles acreditavam que o coração era a parte pensante, né, também do corpo. Obviamente, isso depois de um tempo foi desconstruído, mas quando nós lemos as Escrituras e quando nós ouvimos a voz de Deus através da Bíblia, né, da sua palavra, é importante que você tenha esse discernimento. E existe um texto que se encontra lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, nós vamos ler o versículo 27 e o 28. Olha só o que a palavra de Deus está falando para você na noite de hoje. Vocês ouviram o que foi dito: não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo que quem olhar para uma mulher com cobiça já cometeu adultério com ela em seu coração. Amém? Entenda que Jesus ele está falando aqui de uma situação muito específica, né? E o que é o adultério? O que é a palavra? Qual o significado da palavra adulterar? Adulterar é você tirar algo da sua composição natural, é você descaracterizar algo. Por exemplo, o que é uma gasolina adulterada? Você tem lá a substância, a gasolina, né, a substância química gasolina, e aí de repente alguém coloca uma outra substância, acrescenta uma outra substância, outro tipo de líquido ali, um outro componente. Então, o que houve ali? Uma adulteração. Aquela matéria, antigamente que estava pura, que ela era simplesmente gasolina, agora ela passou a ser adulterada. Por exemplo, se botar água dentro da gasolina, essa gasolina vai ficar adulterada. Se botar álcool dentro da gasolina, vai ficar adulterado, ou seja, qualquer substância que eu coloque que vá contra, né, a substância principal, que seja diferente daquela substância, então eu estou adulterando. Então, Jesus ele está falando que ele usa esse exemplo para nos alertar da seguinte forma: tudo aquilo que você na sua vida, né, seja uma prática, seja alguma coisa, seja uma situação, tudo aquilo que você tira da sua essência e coloca algo que não pertence àquilo, você está adulterando, né? Então ele usa aqui o exemplo do casamento. Então o que é o adultério no casamento? É quando você coloca uma outra pessoa dentro de um relacionamento que não está de acordo com aquela pessoa principal, né, com o seu cônjuge. Então houve o quê? Uma adulteração, né? Houve uma situação que foi quebrada, né?
aquilo já não mantém mais a sua integridade. Às vezes isso pode acontecer, por exemplo, em relação a ideologias, ou a missão, ou a propósito de vida ou de empresa, né? Às vezes a empresa ela tem um propósito, ela tem uma missão, mas de repente alguém começa a colocar outra coisa dentro daquela missão que foi estabelecida, que foi concebida. Então, ali está havendo uma adulteração. Se eu preciso cumprir com meus protocolos legais perante a lei e se de alguma forma eu tento quebrar isso ou dar um jeitinho, eu estou o quê? Adulterando a lei, né? Eu estou adulterando princípios. Então entenda que isso é muito mais profundo do que simplesmente nós trazermos isso para o casamento. Esse ensino ele se expande para todas as áreas da sua vida. Mas aí Jesus ele se aprofunda ainda mais nesse ensino e ele diz o seguinte: eu, porém, lhes digo que quem olhar, né? Quem olhar para outra mulher já cometeu adultério em seu coração. O que Jesus está dizendo para você na noite de hoje? Não é necessário que os fatos sejam consumados para que haja a adulteração, para que haja a concepção do pecado, para que haja a quebra do princípio, a quebra da lei. Não. Uma vez que você deseje algo no seu coração e você alimente isso, né, com a intenção, basta ter a intenção. Você está com intenção de adulterar algo. A palavra de Deus fala que no nosso coração nós já cometemos o pecado, nós já quebramos os princípios, quebramos as leis de Deus, enfim. Então nós erramos com o Senhor. O que fazer então? Se você está numa situação que talvez você ainda não tenha cometido o ato propriamente dito, você ainda não tenha realmente consumado o fato, mas se você já concebeu isso no seu coração, você desejou no seu coração, saiba que existe um caminho para isso. E o caminho para resolver isso é o mesmo caminho, caso exista aqui alguém na noite de hoje que já consumou o fato de verdade. Ou seja, se você caiu, se você pecou, se você adulterou, né, em qualquer situação que não deveria ter feito. Então, qual que é o caminho do conserto? O caminho, ele passa pelo arrependimento. Então, o arrependimento é o caminho para que você retome o caminho de Deus sobre a sua vida. O arrependimento, ele é o caminho para que haja restauração daquilo que foi quebrado, daquilo que foi adulterado, percebe? Então, se você não cometeu, mas você pensou, se você desejou, né, no seu coração, a Bíblia fala no coração, mas é aqui na mente, se você processou na sua mente, se você concebeu fazer algo errado, quebrar algum princípio, entenda que o caminho de restauração também é o arrependimento. Você precisa se arrepender desse fato, desse pensamento, desse desejo, colocar diante do Senhor, para que o Senhor ele possa limpar a sua vida. Obviamente, Jesus já pagou o preço dos nossos pecados, né? Os passados, os presentes, os que nós cometemos no dia de hoje, e os pecados que nós vamos cometer amanhã. Mas por que então que você precisa pedir perdão e se arrepender? Para que você seja curado, para que você não continue na prática de coisas erradas, para que você não continue na prática de coisas ilícitas, para que você não continue adulterando, né? Que isso não seja uma constante na sua vida. Então, arrependimento, a confissão, ela vem sobre a sua vida como uma cura. Porque Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, ele já remiu os seus pecados. Ele já pagou essa conta que você está carregando. Amém? Então, na noite de hoje, eu quero orar pela sua vida. Você que está aqui conosco, você que tem nos acompanhado, você que tem colocado a sua vida diante do Senhor. Se você quiser uma oração específica, coloque aqui nos comentários. Se não quiser colocar o motivo, preencha apenas com o seu nome. Já é o suficiente, né, para nós entendermos que você está precisando de uma oração, está precisando de uma direção, está precisando de algo da parte do Senhor. E o nosso objetivo aqui é te abençoar para que você progrida, para que você cresça, para que você avance, para que você vá muito mais longe do que você já chegou. E tudo isso
para a honra e para a glória. Meu Deus e meu Pai, eu quero nesse momento orar pela vida do meu irmão e da minha irmã, te pedindo que em nome de Jesus, Pai, o Senhor venha derramar sobre a sua vida de graça, que o Senhor venha derramar sobre a sua vida de sabedoria, de entendimento, que Ele venha discernir, Pai, aquilo que está na sua mente, aquilo que está no seu coração, que muitas vezes Ele desejou ou tem desejado, Pai, mas que estão contra a Tua palavra, né? Vão contra os Teus princípios, Pai, vão contra a verdade que o Senhor estabeleceu através das Escrituras. Então, que em nome de Jesus o Senhor traga esse discernimento e esse entendimento para que no dia de hoje ele possa se arrepender, Pai. Ele possa tomar consciência de que aquilo que ele tem feito é um caminho de morte, é um caminho de destruição, adoece a sua alma, o seu coração, causa distanciamento com o Senhor. Então, que isso seja consertado no dia de hoje, Pai, em nome de Jesus. Que ele possa ser curado através da confissão para o Senhor. O Senhor é o único que tem o poder, Pai, de restaurá-lo, de reerguê-lo, de colocá-lo novamente no caminho do Senhor. E a mesma oração eu faço, Pai, para aqueles que estão, aqueles que de fato já consumaram, né, o fato, aqueles que já adulteraram, aqueles que já quebraram princípios, aqueles que quebraram a lei do Senhor, aqueles que quebraram a Tua palavra em desobediência, Pai. Que em nome de Jesus o Senhor possa restaurar a sua vida, que o Senhor possa restaurar o seu ministério, que o Senhor possa restaurar a sua dignidade, Pai, que o Senhor possa restaurá-lo, trazendo novamente para um ambiente de plenitude, um ambiente de graça, um ambiente de prosperidade, onde ele possa prosperar na Tua palavra, seguindo os preceitos do Senhor, Pai, seguindo aquilo que o Senhor ordenou para o próprio bem dele, para conservação do seu coração, para cuidado com a sua mente, com a sua alma e protegendo o seu espírito. Então, que em nome de Jesus seja uma noite de conserto, seja uma noite de alinhamento, Pai, e de realinhamento em alguns casos. Aqueles que estão precisando realinhar-se no Senhor, que assim seja feito na noite de hoje, Pai, para a honra e para a glória do Teu santo nome. Então, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua caminhada, sua jornada, sua família, seu trabalho, seu ministério, que você continue trilhando os caminhos de Jesus, que Ele seja sempre a sua referência, o seu alvo, né? Aquele a quem você modela, aquele a quem você se inspira, aquele a quem você segue, e que você vá muito mais longe para a honra e para a glória dele. Se essa mensagem fez sentido para você, vou pedir que você compartilhe ela com outras pessoas que também estão precisando terem o seu coração sarado, curado e reconectado com o Senhor. Lembrando que amanhã estaremos aqui de novo, orando, buscando, louvando ao Senhor, ouvindo a sua voz para a honra e para a glória dele.